Estamos na lição 11 do segundo trimestre de 2024 e o tema hoje podemos dizer que é um tema que não é um tema agradável. Ninguém gosta de falar do inferno, da condenação, tá bom? Mas é uma realidade. Então o tema da lição é a realidade bíblica do inferno. Na página 2 tem o texto áureo da nossa revista, que diz o seguinte: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Bom, eu já coloquei um comentário aqui no texto áureo para vocês, porque eu quero propor que vocês, durante toda a aula, você siga o padrão de um cristão quando ele vai falar sobre o inferno. Ele vai enfocar o seguinte, na defesa de Deus, porque tem pessoas que criticam dizendo que o inferno é uma demonstração da falta da misericórdia de Deus, da falta do amor de Deus. O que você vai dizer? Não, você vai dizer que o inferno, ele é o resultado da justiça de Deus. Deus, ele é justo, então ele tem que condenar o culpado. Tanto que nós dizemos, Deus absolveu o homem? Não. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus condenou todas as criaturas que pecaram, porque ele é justo. Essa é a questão de justiça. Ele não pode absolver quem errou, né? Mas o que Deus fez? Então ele condenou o homem e ele tomou o lugar do homem no lugar de morte. Tá bom? Então é assim que nós pregamos sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus é resultado da justiça porque ele é justo. Ele não pode deixar de condenar o homem. Então o inferno, o sofrimento, ele é resultado de quê? Por toda lição, enfatize isso para os seus alunos. Ele é resultado do pecado da criatura, e a criatura que vai para lá, isso é resultado da escolha dele. A criatura tem o poder de decisão, de escolher entre o céu e o inferno. Aquele que escolhe pecar, ele está escolhendo o inferno, ok? Essa é a questão que vocês devem enfatizar. Então, logo no texto áureo, eu coloquei em verde, aí no final da página 2, sempre lembrando que em verde é um comentário que eu acrescentei. Vocês verão que, para a decepção nossa, a revista praticamente não toca no assunto responsabilidade do homem. E, infelizmente, nós temos que dizer, é influência protestante. Por quê? Porque o protestante ele não fala na responsabilidade do homem. Ele só diz que Deus determinou que o homem faça, que o homem peque. É só isso que ele enfatiza, tá bom? Mas a Bíblia, ela enfatiza a responsabilidade do homem. Então, quando Deus vai falar do inferno, da condenação, ele fala para Moisés, para o povo de Israel, temos que aplicar a nós. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois a vida, o termo hebraico, escolhe significa poder de decisão. Tá bom? Nós veremos ele com detalhe mais abaixo. Então, no texto áureo, você já começa a enfatizar para os alunos. Não faça só uma leitura textual, que aqui não fala, nesse ponto, não fala da participação do homem, só fala do juízo, da condenação. Mas por toda a Bíblia nós veremos, a Bíblia vai sempre detalhando. Essa é uma escolha do homem. O inferno não foi criado para o homem, foi criado para o diabo e seus anjos. Por que o homem vai para lá? Por escolha dele. Você tem que enfatizar isso na escola, porque isso é uma defesa da divindade. Nós vamos colocar aí o texto de Ezequiel, que ele diz bem claro, Deus diz bem claro, ele, claro, não quer que o ímpio se perca. Bom, então eu comentei no final da página 2 em verde. É fundamental ensinar aos alunos que o inferno não foi criado para o homem. Os homens devem decidir entre se livrar do resultado do pecado, que é o inferno. Para isso, ele deve aceitar Jesus como Salvador. Tá bom? Então Deus, como justo juiz, ele tem que condenar o homem. Em nenhum momento a revista faz essa defesa, ela só fala da condenação.
tá bom? Então Deus, como justo juiz, ele tem que condenar o homem. Mas como Deus e Pai amoroso, ele toma o lugar de condenação do homem para conceder salvação ao homem, se o homem se comprometer a mudar de vida. É isso que tem que ser falado no tema sobre inferno. Tá bom? Ezequiel 33:11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Tá bom? Então Deus está dizendo claramente que ele quer que o ímpio se converta. Então, se Deus quer que o ímpio se converta, não tem como você ajustar aquela doutrina protestante que diz que Deus determina o que o homem vai fazer. E isso vai influenciar aqui na questão do inferno, do juízo. Tá bom? Porque ele está dizendo, o homem tem uma atitude dele, ó, que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então o texto é claro em dizer que a condenação, ela ocorre por escolha do homem, porque Deus propiciou a salvação. A verdade prática, ainda na página 3, ela diz: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Bom, você pode observar que ele não fala em compromisso do homem, mas você vai sempre enfatizando, ok? Em nossa jornada, nós decidimos se nós ficamos no caminho correto ou se nós escolhemos o caminho errado. Não vem dizer essa que se alguém escolheu o caminho errado, ele foi predestinado. Não, isso não tem chance de ser verdade. A leitura bíblica em classe está em Mateus 25, 41 a 46, que fala desse terrível juízo de Deus, né? Um juízo eterno. Ele diz, versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não deste-me de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Bom, então esse é o texto bíblico em classe. E vamos à introdução, o que ele vai falar sobre esse texto bíblico em classe para preparar os alunos para a lição, né? Esse é o trabalho da introdução. Ele diz, o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que o céu nas páginas dos evangelhos. Olha, eu não concordo com essa descrição dele, não. Tá bom? Jesus pode até ter usado mais a palavra inferno, mas é claro que Jesus ensinou muito mais sobre o céu, sobre o reino de Deus, sobre o que as pessoas devem pregar. Tá? Eu não concordo com essa definição dele, tá ok? Ele prossegue. Ele, Jesus, também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nessa lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Observe, em nenhum momento ele fala da responsabilidade do homem. Isso é muito estranho, irmãos. Pode ter sido uma distração do autor, mas como, infelizmente, a Assembleia de Deus está agora estudando com os protestantes,
Esse aqui é um discurso protestante. O protestante, ele não fala em responsabilidade do homem, porque no entender dele, Deus predestina o homem e o homem faz. Não é escolha do homem, não existe escolha do homem. Então, por isso, ele não está enfatizando. Faça diferente com os seus alunos. Por isso eu coloquei nessa introdução, o que você vai enfatizar? Coloquei um texto aí em verde, para completar a introdução. Até a conclusão eu vou ter que completar, porque na conclusão também ele não fala nada sobre responsabilidade do homem, sobre a decisão do homem. Então isso tem que ser você como professor que vai enfatizar. A nossa revista não está boa. Infelizmente eu tenho que falar isso. Na página 6, então, eu completo na introdução em verde. Eu coloco uma pergunta. Por que Jesus enfatizou tanto esse tema que aos olhos dos homens é desagradável? É desagradável você falar sobre o inferno. Eu completo. Para que fique claro ao homem no momento deste fazer a escolha. Tá bom? E nós temos que dizer para o homem, ele faz a escolha. Lembre-se do exemplo que eu conto para vocês, que esse calvinista protestante, John Piper, ele foi entrevistado nos Estados Unidos, essa entrevista está na internet, em que um repórter pergunta a ele, se Deus é bom, por que ele permite um ataque às torres gêmeas dessa? Ele falou, não é questão de Deus ser bom, de Deus permitir, não, isso aí Deus determinou, predestinou os americanos a pecar, e agora, para punir os americanos, ele botou ódio no coração desses terroristas e colocou no coração deles que ele jogasse avião naquelas torres. Tudo isso para punir o homem. O repórter pecador até falou, rapaz, eu pensei que você ia dizer que Deus nos abandonou porque nós pecamos, porque é isso que eu sempre entendi pela Bíblia, pelas palavras de Jesus, apesar de não ser cristão. Aí vai o protestante falando assim, nada disso. Deus que determinou isso tudo. Ou seja, na visão protestante não existe escolha do homem, mas a Bíblia é clara em enfatizar a escolha do homem, tá bom? A escolha do homem é muito clara na Bíblia. Eu sempre comparo que Calvino, ele negou, os protestantes, eles negam o livre-arbítrio do homem. O que é um absurdo, porque é muito claro na Bíblia. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois a vida, isso não é livre-arbítrio? Claro que é. Agostinho de Hipona, o herege que não era tão tolo, ele vendo que o livre-arbítrio está claro na Bíblia, ele não nega o livre-arbítrio, mas ele perverte a doutrina do livre-arbítrio. O que ele faz? Ele diz o seguinte, na sua obra do livre-arbítrio, ele diz, o homem tem livre-arbítrio, mas Deus determina o que ele vai escolher. Se Deus determina o que o homem vai escolher, então o homem não tem livre-arbítrio, ou seja, ele não tem como negar o livre-arbítrio, mas ele perverte a doutrina do livre-arbítrio. Calvino foi mais tolo ainda, porque ele nega o livre-arbítrio, que está muito claro na Bíblia. O comentário prossegue, ainda na página 6. Alguns filósofos querem atribuir injustiça a Deus pela existência do inferno, mas a Bíblia deixa claro que o inferno é resultado do pecado da criatura. E passar a eternidade lá é escolha da criatura. Isso tem que ficar bem claro para os alunos, irmãos, porque assim nós estamos defendendo a justiça de Deus. Ok? Porque os filósofos dizem, um Deus bom, ele não pune, ele não condena eternamente. Isso não é verdade. A condenação para o pecado é essa. Então, se Deus não condena, ele seria injusto. Ele tem que condenar. Salmo 97, versículo 2 diz, justiça e juízo são a base do seu trono. Se a criatura pecou, Deus tem que condenar a criatura. Então, falar do inferno, o tema central é você defender a justiça de Deus, porque Deus condena as suas criaturas àquele local. É o resultado do pecado. O resultado do pecado é esse. Então, e por que o homem vai para lá? Por escolha do homem. Existe a responsabilidade do homem. Essa é a nossa pregação. Todo cristão, quando sobe no púlpito, o que a Bíblia prega, olha,
os homens escolheram o caminho do pecado. E Deus proporcionou a salvação. E agora ele coloca a salvação diante de você e te diz: escolhe, pois, a vida para que vá bem, porque eu coloco diante de você a vida e a morte. O que você escolhe? Aí o homem escolhe a morte. Outro escolhe a vida. Mas é uma decisão do homem. Isso não tem dúvida. Bom, o capítulo 1, na página 6, o pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas, os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Você está vendo como ele só fala de juízo? Ele não fala da responsabilidade do homem. Isso é ruim. Ele não indica nem quem prega heresia sobre esse tema. Observe, eu destaquei em azul aí, lembre-se, quando está em azul, significa um texto da revista que eu acho que vocês devem destacar para os seus alunos. Estamos na página 7, a parte em azul que diz, olha só, o que o comentarista diz. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante este período, serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Por que não diz quem são os responsáveis por essas heresias? Então você não deixe de falar para os seus alunos. Nós tivemos um trimestre que a revista da CPAD falou sobre a Babilônia, mas eles mesmos disseram, em nenhum momento nós vamos dizer quem é a Babilônia apocalíptica, não vamos nos posicionar sobre esse assunto. Ou seja, você tem um inimigo que quer te destruir, quer te corromper. A CPAD escreve uma revista, mas ela não denuncia quem é esse inimigo. E aqui ela faz a mesma coisa. Então eu completei em verde embaixo para você deixar bem claro para os seus alunos. Quem é que prega esse pré-inferno? Tá bom? Qual é a seita? Tá bom? Isso é paganismo. Esse negócio de pré-inferno, ele tinha que ter deixado aqui bem claro. Quem prega isso não é a igreja cristã. Só que eu vou citar aí 3 grupos que se dizem cristãos e que pregam esse pré-inferno. Veja o que eu coloquei em verde, né? Os católicos, luteranos, anglicanos, hindus, o islamismo também prega o culto aos mortos, que depois de morto você pode ser influenciado, você pode se purificar, e todas as religiões tribais, aquelas religiões da Índia, da China, ou milhares de religiões que tem na China, na Índia, as religiões dos incas, astecas mais, as religiões dos celtas, que estão, irmãos, estão assim se recuperando no mundo. Se vocês procurarem, teve agora no mês de maio, irmãos, um encontro de bruxos aqui no Brasil, né? E vocês podem ver o que esses encontros de bruxos faz. Olha, aconteceu aqui na cidade de Paranapiacaba, tá bom? Você vai nesses encontros de magia, irmãos, se você vê pelo YouTube, que às vezes eu tenho que ver eles comentando, o que eles dizem? Eles sempre dizem o cristianismo nos matava, tá bom? Eu vou colocar lá no grupo de vocês, né, o link desse encontro de bruxos que aconteceu aqui no Brasil no mês de maio. Então, a bruxaria hoje, as pessoas estão se aproximando dele, por quê? Porque toda a mídia, o meio de comunicação, ele diz que nós temos que respeitar essas pessoas porque eles sofreram muito nas mãos dos cristãos na história.
quando não é verdade. Eles sofreram nas mãos dos católicos. Ou seja, se a revista fosse direta, ela tinha que estar falando isso aqui. Ela tinha que dizer, esses que pregam esse inferno provisório é aquela Babilônia apocalíptica organizada por Constantino. Que fique bem claro que nós não saímos dela. Eles tinham que estar falando isso aqui. Eles tinham que falar que Lutero continuou praticando esse paganismo. Por que que eles não falam? Então, é uma coisa estranha, né? Mas está aí para vocês enfatizarem. Eu tive lá em Cusco, na capital do Império Inca. Você pode pesquisar como lá aquela antiga religião dos Incas está sendo avivada. No México, a dos Maias, a mesma coisa. Dos Maias e dos Astecas, né? Como aquela religião está sendo avivada. Lá na Europa, a religião dos celtas, que é um espiritismo também ferrenho, está sendo avivado também, está recuperando. E o Papa até participa dessas reuniões lá entre os celtas. Você pode procurar. Papa usa símbolo celta em reunião na Irlanda. Por quê? A religião católica, ela se funde bem com essas religiões por conta exatamente desse pré-inferno, esse purgatório, essa invocação ao mundo dos mortos. Isso é paganismo, mas a revista não fala de maneira clara. Além dela errar, dizendo, falando do inferno só em termos de juízo, em vez de enfatizar que ele acontece porque o nosso Deus é justo, ele não pode deixar de condenar o pecado, ele tem que condenar. Então o inferno é o resultado da justiça de Deus. Mas quem é o culpado da existência? É o pecado. E o pecado, ele é uma escolha da criatura. E também ir para o inferno é uma escolha da criatura. Isso tinha que ser enfatizado na revista toda. Mas você vai além da revista, porque essa lição aqui é uma lição com a visão protestante. A responsabilidade do homem ele vai colocar como obrigado uma nota lá no final, mas na revista ele não fala da responsabilidade do homem. O que nós estamos vivendo é realmente um momento difícil, tem que conseguir, tem que continuar batendo nisso, enfatizando, para que a Igreja de Jesus comece a reagir contra desses pastores e a CPAD, até por uma questão financeira, que eu conheço igreja que já não compra mais a revista da CPAD, que pelo menos por uma questão financeira, vocês não estão preocupados com a sã doutrina, que eles pensam, olha, pelo menos nós temos que sobreviver financeiramente, então as igrejas protestantes estão morrendo na Europa, estão morrendo nos Estados Unidos, nós vamos pregar a doutrina deles aqui, nós vamos morrer também, então vamos parar de pregar essa doutrina. Talvez seja a saída, né? Mas na esperança que haja uma maneira de conseguir contactar com essas pessoas e mudar isso no reino de Deus, né? Então, quando for falar, a revista for falar desse pré-inferno, esse inferno provisório, enfatize quem é. Tem 3 igrejas que pregam isso: católicos, luteranos e anglicanos. Bom, ainda na página 7, o número 2, o ensino do universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no fim das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus e, como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Ele tinha que enfatizar que onde nasceu, nasceu com uma pessoa, e essa pessoa ela é muito elogiada por católicos e protestantes. Essa é a mesma pessoa que deu início ao batismo de recém-nascido, foi ela que começou a pregar essa doutrina do universalismo, que ele chamava de apocatástase, dizendo que no final todas as almas se salvariam, até a alma do diabo seria salva. Eu comento aí abaixo, agora no início da página 8, em verde. O universalismo nasceu com Orígenes de Alexandria, que viveu de 185 a 253 da era cristã. Ele a chamava de apocatástase,
e dizia que no final até a alma do diabo seria salva, né? Eu expliquei para vocês em outros momentos e vou explicar aqui. Lutero, ele era extremamente fã de Orígenes, porque foi Orígenes também que começou a pregar que Deus morreu na cruz. E todos os protestantes pregavam e pregam isso até hoje, tá bom? E Lutero, ele desenvolveu uma variação dessa doutrina que prega a salvação do demônio. Quando ele diz justificado somente pela fé, basta ter fé para você ser justificado e ser salvo. Se isso fosse verdade, os demônios estariam salvos, porque eles têm fé, tá bom? Mas Tiago exige mudança de vida. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele exige mudança de vida. E Lutero diz que não, tanto que ele diz que a epístola de Tiago está errada. Tiago exige mudança de vida. Por quê? Os demônios têm fé, eles creem e estremecem, mas eles não obedecem, eles não têm mudança de vida. Então a teologia de Lutero está errada, irmãos. É herética. E é a mesma doutrina de origem. É uma doutrina que quer salvar o demônio. Tá bom? O item número 3 diz o seguinte: o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontrasse claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia. Irmãos, uma pausa aqui para explicar a vocês. Isso é exatamente o que é o protestantismo. Eles têm aparência de piedade, mas eles negam a eficácia desse tema doutrinário, por exemplo. Porque eles têm que enfatizar, eles têm que falar da responsabilidade do homem, mas eles não pregam. Eles não pregam a responsabilidade do homem. Ok? Eles não pregam a justiça de Deus. Eles pregam a soberania de Deus. E eu tenho que ser bem claro nisso. Se alguém for questionar o diabo, eu acredito que até o diabo, ele, como aparece algumas vezes na Bíblia, ele confessa a soberania de Deus. Mas ele não confessa a justiça de Deus. Tá bom? Então, é isso que o diabo faz. Então, o texto que está aqui é um texto com características protestantes. Eu vou citar um exemplo para vocês. Coloquem anotem para vocês um exemplo interessante. Se você vê aquele filme Dilúvio, Noé e o Dilúvio, um filme recente que foi feito até com um ator bem famoso que fez aquele filme Gladiador. Acho que o título do filme é O Dilúvio, né? Vocês devem saber qual é esse filme. Veja esse filme, que coisa horrível. A mensagem que ele tem é essa que está sendo falada aqui. Lá no filme, o homem, ele não é responsável pelo pecado, não. Tá bom? Ele não é o responsável pelas coisas ruins. A responsabilidade toda está com Deus. Pode observar. Por exemplo, quando você vê o filme, os demônios começam a ajudar Noé a construir a arca. Os demônios são gigantes de pedra. E chega num determinado momento da história, os demônios estão defendendo Noé dos servos, dos filhos de Caim, que estão atacando Noé. Chega um momento da história que Noé começa a questionar os demônios. Olha que diálogo perigoso. Porque os demônios estavam com uma teologia protestante. E Noé perguntando: mas por que Deus expulsou vocês do céu? Os demônios começam, irmãos, um discurso defendendo eles em primeiro lugar. O culpado é Deus, tá bom? Defendendo ele, defendendo o homem, dizendo que eles tentaram defender o homem, mas Deus foi intransigente. Você pode ver no filme que a história é essa. Então os demônios falam para Noé. O negócio foi o seguinte, Noé: bom, vocês erraram, né? A sua limitação, e Deus queria castigar vocês. Mas nós começamos a defender vocês, dizendo para Deus ser misericordioso com vocês. Mas Deus foi intransigente.
e querendo castigar vocês. E nós insistimos em defender vocês. Até que chegou um momento que Deus, tão intransigente, ele nos jogou aqui para a terra. É por isso que nós estamos aqui. Olha que discurso absurdo. Os demônios dizem que eles são totalmente inocentes, que Deus foi intransigente em puni-los e que ele foi sem misericórdia com os homens, punindo os homens. E chega perto do dilúvio, aquele demônio, vocês podem ver o filme, é uma coisa horrível. Aquele demônio começa com a boca torta, olhando para o céu e dizendo assim para Deus: reconheça, reconheça. Aí o que Deus faz? Deus reconhece e você vê os demônios voltando para o céu, sendo readmitidos no céu. Olha que palavra diabólica. É essa palavra que as pessoas estão tentando colocar no mundo. E nós temos que rejeitar, temos que combater. Aquele filme, ele é satânico. Tem um outro momento que Noé se encontra com Matusalém, e Noé fala, né, sobre o dilúvio que estava sendo anunciado. Matusalém, presta atenção nessa história, Matusalém oferece um chá a Noé. E Noé bebe aquele chá todinho, de repente Noé sente umas coisas estranhas, ele olha para a caneca, ele já bebeu o chá todo, a caneca parece vazia. Aí Matusalém fala para ele: e nós só viemos aqui para beber esse chá, né? Ele bebe o chá e ele começa a ter visões sobre o dilúvio. Ou seja, segundo o filme, as revelações do dilúvio eram resultado de alucinógenos. E os demônios, eles são vítimas de Deus. Exatamente o que o protestantismo prega. Eu já expliquei para vocês. Pega lá na Confissão de Fé de Westminster, ele diz lá: os demônios que pecaram, pecaram por ordem de Deus. É um pouco diferente do filme. Lá os demônios estavam sendo bonzinhos, tentando ajudar o homem, e Deus foi intransigente. Mas no protestantismo, eles pecaram e se tornaram demônio, porque Deus predestinou eles a isso. Uma mensagem horrível, né? Uma mensagem horrível. E é o que eles estão falando aqui. Então eles só falam dos homens apostatando, os homens falando, mas em nenhum momento eles falam da responsabilidade do homem, ok? Ele prossegue, olha: resistiam à verdade, apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. Atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Irmão, isso aqui parece uma ironia. Parece que ele está falando para ele mesmo. Porque quem não enfatiza esses dois pontos, que eu espero que vocês enfatizem para os seus alunos, a condenação, em primeiro lugar, ela acontece porque Deus é justo, ele não pode absolver. Tanto que nós pregamos que Deus não nos absolveu. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Deus nos condenou, depois ele tomou o lugar de condenação por amor. Ou seja, ele é justo e amoroso ao mesmo tempo. Então ele tem que condenar porque ele é justo, tá bom? E em segundo lugar, você falar da responsabilidade do homem. O homem tem escolha. E atualmente, qual a heresia que está sendo pregada? Os ensinos falsos. Ele despreza a liberdade do homem de escolher entre o inferno e o céu. E é isso que a revista está fazendo. Bom, então eu acrescento um comentário em verde aí embaixo, né? Olha, o ensino bíblico deixa claro que a escolha entre o céu e o inferno é do homem. E prossigo na página 9. Coloco aí Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Se tem algum protestante ouvindo isso, leia como se estivesse dizendo para vocês: olha, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. E eu coloco aí, o termo escolhe neste versículo é tradução do hebraico bachar, que segundo o dicionário Strong significa decidir-se por. Significa poder de decisão. Aqui tem ou não tem livre-arbítrio? Claro que tem.
Por isso que eu falei para vocês, Calvino é tão tolo que ele nega o livre-arbítrio na Bíblia. Agostinho de Hipona, ele é um pouquinho menos tolo, ele perverte a doutrina do livre-arbítrio. Ele diz que o livre-arbítrio existe, mas que o homem, ele escolhe o que Deus determina que o homem vai escolher. Então não existe livre-arbítrio. Eu digo que essa é a frase mais irracional que eu vi na história da teologia. Exatamente essa frase. O homem tem livre-arbítrio, mas Deus determina o que ele vai escolher. Essa frase, ela é contraditória, ela se anula, né? Não é coisa do ser humano. O ser humano, ele tem pelo menos raciocínio lógico, né? Mas era o único jeito de defender o indefensável, ok? Vamos colocar assim. Bom, ele coloca depois um auxílio bibliográfico, tá bom? Que ele fala sobre o castigo eterno novamente, tá bom? Infelizmente, ele só fala que o verme não morre, local de trevas, tá bom? Mas enfatize a justiça de Deus. Então, no final da página 10, eu coloquei um comentário em verde para você. Ela diz o seguinte: a justiça de Deus é a razão para a condenação da criatura. Deus não pode absolver a criatura que peca, tá bom? Senão Deus seria injusto. Se tem um juiz, a pessoa errou, cometeu um erro, que segundo a lei ela tem que ser condenada. O que esse juiz tem que fazer? Ele tem que condenar essa pessoa. Deus, como soberano e justo, ele condenou a humanidade. Mas, eu prossigo, ele enviou o seu filho para substituir a humanidade condenada. Assim, ele é justo e é justificador ao mesmo tempo. Ele é justo e é amoroso ao mesmo tempo. É assim que um servo de Deus trabalha aqui na terra. Ele tem que defender a Deus, porque ele sabe que os demônios estão aí trabalhando e o próprio ser humano, no seu engano, na sua ignorância, ele vai lançar a culpa sobre Deus. Como eu ouvi isso a vida toda. Rolou uma vez uma pedra aqui na Serra Grajaú, Jacarepaguá. Eu estava indo no ônibus para o trabalho, isso na década de 80. E as pessoas falando no ônibus, aí teve um que falou, ainda tem pessoas que dizem que Deus é justo, né? Como é que ele deixa uma pedra dessa rolar e passar por cima do barraco de um monte de pessoas? Eu falei, mas olha só, não foi Deus que oprimiu o homem e tornou o homem pobre de maneira que ele tenha que morar debaixo de uma pedra. Isso não é obra de Deus. Deus criou as criaturas livres. Isso aí é o homem que oprime o homem e faz o homem morar lá naquela região, né? Então, quer dizer, nós temos que defender a Deus, porque esse é um tema dos mais difíceis. Uma condenação eterna. Por que a condenação é eterna? Bom, Deus não criou a condenação eterna. Deus criou o homem eterno. O homem, ele é espírito. Ele tem uma parte espiritual, o espírito e a alma. Esse espírito e essa alma são eternos. A carne morre, mas esse espírito e essa alma são eternos. Deus criou o homem eterno, tá bom? Deus criou o querubim ungido eterno. Se eles escolheram o pecado, então eles têm que ser condenados. Se eles são eternos, eles são condenados ao eterno sofrimento. Tá bom? Mas tem que enfatizar por que Deus condena. Porque o homem pecou. Ele, como justo juiz, ele não pode absolver o homem, mas ele dá uma chance ao homem se o homem se comprometer a mudar de vida. O comentário prossegue. Aos homens cabe a decisão de aceitar a substituição proposta por Deus e assim escapar do inferno, ou seguir no caminho do mal e receber a condenação. Essa é a pregação do cristão, irmãos. Se nós adotarmos aquela doutrina de que tudo está determinado, a doutrina do horóscopo, né? As nossas ações estão determinadas. O ateu é ateu porque Deus predestina. Se nós adotarmos essa doutrina, nós não podemos mais pregar isso. Eu não posso subir no púlpito e chegar a fazer um apelo. Então vocês sabem que não existe apelo nas igrejas protestantes. Eu não posso chegar para a pessoa e falar que ela deve decidir imediatamente abandonar o pecado. Não existe decisão para o protestante. Isso não é evangelho. Isso não é cristianismo.
Eu completo, agora na página 11. Deus é justo e não pode absolver quem escolhe o mal. Essa é uma mensagem bíblica. Eu coloquei um texto aí para vocês chamado Trilema de Epicuro, que eu vou explicar rapidamente para vocês. O que é isso? É um texto que ele desafia, um texto de um filósofo grego, né, de 2.300, 2.400 anos atrás, um filósofo grego, que ele fez um desafio que normalmente os filósofos aplicam ao nosso Deus, tá bom? Bom, ele diz o seguinte, que Deus, ele não pode ser ao mesmo tempo justo ou amoroso, tá bom? Ele não pode ser, vou colocar, amoroso, presciente ou onisciente, melhor dizendo, tá bom? O conhecimento total, tanto presciente, né? Então ele não pode ser amoroso, onisciente e todo-poderoso, onipotente. Por que que ele diz? Ele diz o seguinte, é o argumento dele, que os filósofos nos desafiam. Vou dar uma resposta para vocês, tá bom? E é o mesmo que os protestantes propõem. Observe, ele fala o seguinte, se Deus é onisciente, ele sabia antes de criar todas as coisas que o mal viria à existência. Ele sabia que os anjos pecariam, tá bom? Então, se ele era onisciente, ele sabia disso. Se ele é todo-poderoso, ele podia impedir que esse ser pecasse. Ou então, nem criar esse ser. Bom, se ele não fez isso, se lembra da terceiro atributo de Deus, que é a justiça ou o amor? Ele diz, então, Deus não é amor. Deus não é bom. Deus não é justo. Porque mesmo ele sabendo, ele criou o querubim ungido. Olha que absurdo o pensamento filosófico. Bom, isso aqui é os 3 atributos, né? Vamos pegar agora, por exemplo, ele diz, se Deus, desprezando a onisciência, né? Ele fala, se Deus é todo poderoso, tá bom? E se ele é amor, sendo amoroso, ele iria querer impedir que o mal viesse à existência. Então ele nem criaria o querubim ungido, tá bom? Se ele é todo poderoso, ele podia fazer isso. Só que ele não fez. Significa então que ele não sabia. Então ele já colocou 2 coisas. Ou Deus não sabia, ou ele não era amoroso. E em terceiro lugar, ele diz o seguinte, se Deus é onisciente, se ele sabia, e se ele é amoroso, então significa que ele não é todo-poderoso. Por quê? Porque se ele sabia e se é amoroso, ele iria querer impedir que o querubim ungido viesse à existência. Só que ele não fez isso. Então ele não tem o poder de fazer isso. Então Epicuro dizia, olha, escolhe, ou o Deus de vocês não é amoroso, ele pode ser todo-poderoso e pode ser onisciente, tá ok? Mas então ele não é amoroso. Ou então ele é amoroso e é todo-poderoso, mas não é onisciente. Ou então ele é amoroso e é onisciente, mas não é todo-poderoso. Bom, vou explicar isso para vocês. O que ocorre? Se você seguir o pensamento dele resulta num pecado da divindade. Qual seria esse pecado? Seria você saber que as criaturas têm direito de escolha, você cria eles com direito de escolha, mas dizendo o seguinte, olha, aquele que não escolher me servir, eu não vou nem criar, eu vou destruir logo. Isso seria uma manipulação da história, seria mais ou menos assim. Vamos dizer, eu sou professor de um curso, e eu falo para os alunos, olha, vocês vão poder decidir, porque nós dizemos, Deus criou a criatura livre, né? Vocês vão poder decidir entre me ter como professor ou outra pessoa, tá bom? Eu vou distribuir um formulário e vocês vão colocar aí em quem vocês votam, no professor Levi ou em outro, tá bom? Só que nesse caso, o que ele está propondo de Deus manipular, não criar o querubim ungido, seria o seguinte, eu tenho 40 alunos, mas eu tenho, um exemplo, só 15 formulários.
E eu sei que desses 40 alunos, 25 vão dizer não para o Levi e 15 vão dizer sim para o Levi. Eu falo o seguinte, ó, só que eu não tenho 40 formulários, eu vou distribuir aleatoriamente. E no aleatoriamente eu entregaria formulários só para quem eu sei que vai me aceitar. Se Deus fizesse isso, ele seria como o homem, ele estaria pecando, ele estaria manipulando, né? Eu só vou criar aqueles que eu sei que vão me escolher. Deus não faz isso. Deus é justo. Então, o trilema de Epicuro está errado. Como Deus é justo, tá bom? Ele, mesmo sabendo que o querubim ungido pecaria, porque ele é onisciente, mesmo sendo todo-poderoso, ele não impediu, ele não deixou de criar o querubim ungido, e também sendo amoroso. E por que ele não deixa de criar? Porque ele colocou como regra criar os seres livres. Eles têm direito de escolher entre servir a Deus ou não. É isso que está escrito na Bíblia, tá bom? E é isso que nós temos que pregar. Então isso é o trilema de Epicuro, ok? E ele está errado. Ele sempre olha para Deus como o responsável pelo pecado da criatura. É isso que os protestantes fazem, né? Por exemplo, como é que os protestantes eles interpretam Romanos capítulo 9? Eles dizem que Deus é soberano e sai um vaso para a honra, outro para a desonra. Pronto, o ateu é um vaso para a desonra. Quem foi que determinou? Foi Deus. O outro crente é um vaso para a honra. Quem foi que determinou? Foi Deus. Isso está errado. Essa doutrina da predestinação, numa ilustração, até normalmente eu falo, é uma doutrina tão sem sentido, você dizer que o demônio pecou por ordem de Deus, porque ele foi predestinado por Deus. Essa é uma doutrina tão sem sentido, que normalmente eu uso como uma ilustração, que o demônio que foi propor isso lá no inferno, usando aquele exemplo que às vezes alguns pregadores usam, que é uma ideia tão ridícula, que ele deve ter levado um tapa, que não estavam nem aceitando. Como que alguém vai acreditar numa coisa ridícula dessa, né? Mas só que você colocando isso de forma oculta, você não percebe que você está dizendo que o demônio é o que ele é por ordem de Deus, tá bom? Então acaba você pregando, como tem muita gente que prega essa doutrina e não sabe quem é o resultado, tá bom? E, irmãos, vocês acreditam, eu conheço ex-obreiro da Assembleia de Deus que hoje é protestante. Tem um pastor da Assembleia de Deus que continua trabalhando na Assembleia de Deus e ele se declara protestante, ele mudou a doutrina da salvação, né? E já teve pessoas que às vezes fazem até piadinha, tá bom? Então, por exemplo, relacionado a Romanos capítulo 9, eu sempre falo para eles, olha, por que você olha só para o oleiro e para o vaso, tá bom? Sobre este oleiro, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. Então, o oleiro, ele trabalha por mim da mesma maneira que ele trabalhou pelo faraó. Ele trabalha por mim da mesma maneira que ele trabalhou pelo ateu. Porque a Bíblia diz isso, que no oleiro não há sombra de variação. Em Deus não há sombra de variação. Ele trabalha sempre do mesmo jeito. Então, de quem é a responsabilidade por sair um vaso para a honra e outro para a desonra? Tem que ser do barro. Porque o barro, quando chega nas mãos de Deus, ele tem características. Tem barro de boa qualidade, tem barro que é chamado de saibro, um barro de péssima qualidade, cheio de pedrinha, que os pedreiros não usam nem para assentar tijolo, por exemplo. Tá bom? Então, a responsabilidade tem que ser do barro, não pode ser do oleiro. E uma vez um desses ex-assembleianos que virou protestante, ele foi lá, botou uma piada, até meio de mau gosto, mas eu falei, eu vou responder educadamente. Ele foi lá, colocou uma piada de mau gosto. E aí, professor Levi, aquele demônio que levou um tapa lá na primeira história por propor aquela teoria tão ridícula, né, de que os anjos pecaram por ordem de Deus, aquele demônio não apareceu de novo, não? Aí eu falei, tem que responder educadamente o herege, né? Eu respondi, né, ilustrando, né? Claro que o demônio apareceu.
Quem você acha que roubou o barro da história de maneira que vocês só olham para o oleiro e para o vaso? Vocês tinham que olhar para o barro. O barro é o responsável pelo vaso ruim. Agostinho de Hipona não viu o barro, falou só do oleiro e do vaso, vocês continuam sem ver. Aí eu também botei uma ironia, mas numa resposta, né? O mesmo demônio que levou o tapa, que você está agora querendo relembrar ele deu sumiço também no barro, que vocês querem culpar o oleiro, não querem culpar o barro pela responsabilidade do vaso para a desonra. Então, é uma doutrina que ela, na verdade, ela não condena, ela critica, ela não defende, digo, o nosso Deus, ela critica o nosso Deus. Ela coloca o nosso Deus como responsável pelo mal no mundo. Tá bom? E esse trilema de Epicuro, ele faz algo parecido. Então, vigia com esse ponto. Bom, o capítulo 2, eu vou até deixar esse ponto para vocês, já são 50 minutos de aula, para tentar não passar de 1 hora, para não ficar pesado para vocês. Nesse capítulo aqui, vocês vão ver, ele fala do significado da palavra Sheol, inferno, tá bom? De que os ímpios vão para lá após a morte, tá bom? Ele fala isso claramente, tá bom? Como lugar de castigo. Fala também no Novo Testamento das palavras gregas, é o item 2, estou na página 12, da palavra Hades, Tártaro e Geena. Tudo falando de um lugar de castigo, nunca falando da responsabilidade do homem. Até agora a revista não falou da responsabilidade do homem. Por isso que eu estou falando para você, professor. Você é um servo de Deus, você defende a Deus, né? Então, desde o início da lição, desde o texto áureo, começa a enfatizar a responsabilidade é do homem. O homem ele vai para o inferno porque ele escolhe. Ou então ele vai para o céu porque ele escolhe. Porque Deus está a todo momento dizendo para o homem, eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Então enfatiza isso para o homem, para os seus alunos, né? Bom, na página 14, prossegue a aula dele. O capítulo 3, a doutrina bíblica do inferno. Então, ele prossegue falando aqui sobre o inferno, tá ok? E agora, quando chega no item 3, no final da página 15, ele vai ter um tópico sobre o castigo será eterno. Veja que ele não tem nenhum tópico sobre a responsabilidade do homem, ele não tem. Isso era para ter um capítulo. Isso era para ter todo um capítulo, porque essa é a questão principal. Se você vai falar sobre inferno, você tem que ter pelo menos 3 capítulos, tá bom? Tudo bem, você fala teoricamente do inferno, mas você fala da justiça de Deus, por que que Deus, mesmo sendo justo, ele envia a criatura para o inferno, tá bom? E em terceiro lugar, você fala da responsabilidade do homem. Ele não teve nenhum capítulo, nenhum tópico sobre a responsabilidade do homem. Aqui no último tópico, na conclusão, ele também não vai falar da responsabilidade do homem. Isso é uma vergonha inacreditável. Mas no último tópico ele vai dar uma pequena nota sobre a responsabilidade do homem. E eu vejo que isso aqui, provavelmente, ele, pelo jeito, ele foi obrigado a colocar isso. Ou decidiu colocar escondido, né? Observe. Página 15, o item 3. O castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno, lago de fogo. Então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. E agora ele vai dar uma nota de responsabilidade do homem, dentro desse tópico sobre o castigo eterno. Veja o que ele diz, olha. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitam a Cristo receberão castigo eterno. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal, né?
O que eu estou dizendo, irmãos, é que eles tinham que ser mais claros nisso aqui. Inclusive, você deixar para o final esse tópico, a coisa mais comum entre professores, sabe o que eu já observei? Pode observar isso. É eles não conseguirem chegar ao final da lição. Pode observar. Ah, o tempo está acabando, vamos pular para a conclusão. Aí, normalmente pula para a conclusão. E não tem nenhum tópico falando sobre a responsabilidade do homem. Então, vocês enfatizem lá sobre a responsabilidade do homem. Eu coloquei essa parte em azul aqui, que é a única parte da revista, em um subtópico, e até a maneira como ele fala, contudo, precisamos observar algo importante. Né? Isso aqui tinha que ser falado desde o princípio, porque é a questão principal. Nós somos a voz de Deus aqui na terra, nós somos os defensores do nome de Deus aqui na terra. E veja a conclusão também, eu vou colocar um texto de conclusão na página 16, porque ele também não fala da responsabilidade do homem. Veja, à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade no contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas, e por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. E para completar, então eu coloco, já está na página 17, né? A mensagem do cristão à humanidade é: Jesus veio para te livrar da condenação. Ele te diz: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Ou seja, conclua com esse tema, que fique bem claro para o homem. Não adianta o homem seguir os filósofos que dizem que esse negócio de condenação não é próprio de um Deus justo, não é próprio de um Deus bom. Isso não é verdade. Por ele ser justo, ele tem que condenar aqueles que escolheram o pecado. Ele tem que condenar. Por isso ele condenou a todos. Tá bom? Mas como Deus bom, ele enviou o seu Cordeiro para morrer no lugar do homem e conceder salvação ao homem. Isso não pode deixar de ser pregado numa aula sobre o inferno, sobre um tema que é difícil, tá bom? Mas que nós temos que enfatizar principalmente essa questão, a questão tanto da justiça de Deus, tá bom? Como da responsabilidade do homem, tá bom? Então deixo essa mensagem aí para os irmãos, né?